Espiritualidade. Olá, como vai você? Deus quer ministrar o seu coração através desta mensagem. Vamos continuar juntos na série Uma Vida com Propósitos. Agora, a quarta mensagem desta série. O tema de hoje, você foi criado para ser eterno. Este é o plano de Deus para a sua vida. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus não fez uma obra tão extraordinária quanto você e eu para simplesmente vivermos aqui neste mundo alguns anos. Deus fez você para ser eterno. Nunca se esqueça disso. E a vida aqui na Terra é a preparação para esta eternidade. Também está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Certa ocasião, Abraham Lincoln, grande estadista norte-americano, ele disse: Deus certamente não criou um ser como o homem para existir por um dia. O homem foi feito para a imortalidade. É impressionante como nos preparamos para viver. Desde que nascemos, vamos nos preparando para a vida, nos estudos, na área profissional e em todas as áreas do viver. Mas, por vezes, nos esquecemos de nos preparar para a vida eterna. E com isso, a vida passa, como diz Tiago, como uma neblina. E depois, como vai ser o nosso futuro? A vida terrena é apenas um ensaio geral para uma grande produção que ainda há de vir. Você sabia que passará muito mais tempo do outro lado do que aqui? Então você precisa se preparar para outra vida, para outra parte da vida, chamada vida eterna, porque você vai viver eternamente. E lá só há duas possibilidades, ou luz ou trevas, céu e inferno. Só que a preparação para ir para lá e a decisão e escolha precisam ser tomadas nesta vida. Você não pode deixar que outros tomem essa decisão por você. Onde você vai passar a eternidade? Esse é o ponto, essa é a questão. A vida terrena é como se fosse a área de embarque, a pré-escola, o vestibular, a primeira página de uma grande história que vai se estender por toda a eternidade. Certa ocasião, alguém me contou uma ilustração sobre o que seria a eternidade, porque é muito difícil para nós, seres humanos, temporários, finitos, definir a eternidade. Seria uma pedra de 1000 quilos e um pequeno beija-flor, vindo a cada 1000 anos tirar um pequeno miligrama desta pedra. Quando esta pedra começasse a ficar pequena, a eternidade estaria no seu primeiro segundo. É o máximo que eu consigo definir sobre eternidade. Em suma, eu e você, como seres humanos, não podemos precisar quanto tempo será, mas uma coisa é verdade, a eternidade existe e nós precisamos nos preparar para ela. Na verdade, o homem, ele já sabe disso há muito tempo. Quero te dar alguns exemplos na história. Por exemplo, os antigos egípcios já sabiam disso. Por isso, eles construíram grandes pirâmides, que na verdade eram tudo de luxo para os seus nobres. Aqui nas Américas, os incas e maias da América Central e do Sul também tinham essa noção de eternidade. Os orientais, ao queimarem suas ofertas aos seus ancestrais, também pensavam nisso. Também os Yanomamis do norte da América do Sul, eles também têm essa mesma prática. Quando os seus ancestrais morriam, eles comiam as cinzas na esperança de vê-los também na ressurreição. Enfim, a expectativa quanto à eternidade é real. Seja no Antigo Egito, nas Américas, todos tinham uma expectativa. E por que isso? Todos somos criação de Deus e Deus colocou este DNA dentro de nós. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso de número 11. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O fato real da vida aqui na Terra é esse. Um dia o seu coração vai parar de bater e você vai precisar prestar contas. E aí? A quem você vai prestar contas? Onde você vai viver por toda a eternidade? O seu coração um dia vai parar de bater. Você pode ser novo, cheio de saúde, mas a questão da morte não é para alguns, é para todos, para mim e para você. Estar preparado para morrer é uma decisão aqui nesta terra, neste tempo, nesta vida. Independente se você é rico ou pobre, com ou sem projetos, o fim do jogo vai chegar. E você já pensou nessa questão? Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos,
Temos, pela parte de Deus, um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celestial. Então, Deus nos fez assim. Eu e você fomos formados assim. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, verso 7, diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Cada ato da nossa vida aqui na terra vai tocar um acorde na eternidade. Portanto, então, prepare-se. O que está matando as pessoas no mundo pós-moderno, na nossa geração, é o pensamento a curto prazo, é o desejo e o prazer pelo prazer. Por isso que a melhor definição que conheço está na Bíblia. Está escrito da seguinte forma: nem olho viu, nem ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Então, preparar-se para a eternidade é uma decisão minha e sua. E Deus, Ele preparou muito mais do que eu possa imaginar, e você também. Ele tem algo muito maior para cada um de nós. Portanto, então, creia em Jesus de forma pessoal. João capítulo 14, 1b e o verso 2. Disse Jesus: creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas ou aposentos. 2. Creia na eternidade das promessas de Deus. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Creia também na herança de Jesus sobre a tua vida. Mateus 25, verso 34. Está escrito: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes está proposto desde a criação do mundo. E também está escrito: creia no seu novo nascimento. João capítulo 3, 3 a 7 está escrito: Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar no ventre da sua mãe pela segunda vez e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O que Jesus fala sobre novo nascimento não é sobre reencarnação. Se você é uma pessoa religiosa, sincera e tem encontrado uma certa pseudo-esperança nessa questão da reencarnação, eu preciso lhe dizer: reencarnação não existe. Se você é um cristão que acredita na reencarnação, você precisa ler a palavra de Deus. E lá fala de ressurreição. Quando eu morro com Cristo, eu vou ressuscitar com Cristo. Isso não é uma questão de reencarnação. Você precisa nascer de novo, e para nascer de novo precisa morrer aqui. Morrer para o seu eu, para as suas vontades, para aquilo que é pecaminoso na sua vida. Então não se deixe enganar. Esta é a verdade de Deus para a sua vida. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Entendeu então? Esta é a questão da sua vida. Falar sobre morte, mas não pela morte em si. Falamos sobre a morte, mas por uma questão de realidade para o preparo. Estamos falando aqui de vida, e mais do que vida biológica, vida plena, vida eterna. Termino com um texto da palavra de Deus em Hebreus 13, 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, meu querido, guarde isso no seu coração. Viva cada dia como se fosse o último. Matthews Henry disse o seguinte: é necessário que o assunto de cada dia da vida seja se preparar para o nosso último dia. Portanto, prepare-se para encontrares com teu Deus. E que esta palavra tenha uma rica aplicação hoje e para sempre em sua vida. Viva com propósitos. Viva entendendo que Deus te deu uma vida com propósitos.